Olá, perito. Hoje eu vou te mostrar como eu utilizo inteligência artificial, um aplicativo, automação, regras de negócio, tudo isso com base no banco de dados para realizar as minhas perícias. Todos sabemos que as perícias exigem uma série de tarefas repetitivas e foi em função de inúmeros erros que a gente verifica quando faz essas tarefas manualmente que eu resolvi estudar um pouco e implementar essa solução completa para realizar perícias médicas. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito há mais de 20 anos, ajudo a peritos a dar os seus primeiros passos na perícia médica, faço mentorias em perícias e hoje vou te mostrar como é que eu realizo aqui o meu laudo pericial usando tecnologia. Bom, nessa tela aqui eu estou te mostrando o aplicativo que eu utilizo na minha mentoria e que os médicos, eventualmente também que não são mentorandos, utilizam para realizar perícias. Perceba, as perícias aqui no estado ativo, ou seja, em andamento, eu tenho hoje 4.714 perícias de diversos médicos, não são apenas perícias minhas. Quando a perícia é realizada e enviada e tudo finalizou, a gente coloca a perícia como inativa e essa perícia fica aqui tipo no arquivo morto. Hoje eu tenho aqui mais de 10.000 perícias nesse arquivo morto de diversos médicos, enfatizo, não são perícias apenas minhas. Então, basicamente, esse aplicativo eu desenvolvi por quê? Porque como eu tinha um gasto excessivo do meu ponto de vista com mão de obra, de pessoas que me ajudavam a realizar as perícias, essa tarefa de digitação e eventualmente de organização dos documentos, também havia muitos erros e isso me demandava um retrabalho enorme. Com a chegada da inteligência artificial, eu me senti motivado a estudar a programação, entender um pouco esse universo e estudei basicamente uma ferramenta low-code que é disponibilizada pela Microsoft e com base nessa plataforma eu desenvolvi o aplicativo. Então basicamente hoje o know-how que eu tenho, que me permitiu chegar a essa solução que eu vou mostrar aqui foi um aprendizado sobre lógica de programação, um aprendizado sobre banco de dados. No caso, eu uso o Dataverse, que é esse banco de dados também da Microsoft. Eu utilizo a ferramenta para produzir o aplicativo, que é a Power Platform. Eu utilizo um instrumento, uma ferramenta de automação que também é da Microsoft, que é o Power Automate. E nesse Dataverse, que é o banco de dados, eu tenho a possibilidade de estabelecer dentro de cada tabela regras de negócio. Bem, saindo dessa linguagem um pouco complexa, vamos ao aplicativo, você vai entender como é que funciona. Bom, esse aplicativo aqui, esse especificamente que eu estou mostrando, ele já está formatado para atender essa expectativa do CISPEJUDE, porque na minha lógica, a justiça, quando faz o CISPEJUDE, o IPROCA ou qualquer outro sistema, ela faz para atender às suas necessidades. Mas muitas vezes é uma ferramenta que é engessada para o médico usar. Então eu prefiro preparar o meu pré-laudo no meu aplicativo, realizar a coleta de dados, a perícia usando o meu aplicativo e na hora de entregar esse resultado, eu emito ali um documento que vai estar fornecendo as informações que têm que ser passadas do aplicativo para o sistema da justiça e isso é feito num último momento. Então eu divido a perícia basicamente no momento de análise prévia e formatação do pré-laudo, o momento da perícia, que consiste na coleta de dados com periciado, exame físico, anamnese e as conclusões do perito, e no terceiro momento, que é onde eu pego essas informações e entrego à justiça. Aí o formato vai mudar de sistema para sistema. Bom, o aplicativo então ele tem dados gerais, essa é uma perícia fictícia, basicamente eu estou aqui na área de desenvolvimento, existe um sistema em produção, mas que por questões de sigilo eu não posso mostrar. Primeiro, tudo que é feito no sistema é salvo numa pasta que o perito tem acesso. Essa pasta não é necessariamente o banco de dados. Essa é uma pasta onde o perito tem um backup de tudo que é feito na perícia para dar segurança ao perito, né? E também onde, por exemplo, eventualmente a minha secretária interage para baixar um documento, passar informações, enfim. Aqui eu tenho dados do processo, tá? Número, a vara, que aqui é uma vara fictícia, o nome do autor e do réu. Eu tenho dados da perícia, eu tenho dados
do acompanhante, se for o caso, uma regra de negócio. O que é uma regra de negócio? É uma regra que eu aplico ao aplicativo, ao formulário, ao banco de dados, e ele me guia, digamos assim, na coleta de informações. Se eu coloco aqui que eu tenho sim, eu tenho um acompanhante, ele vai me pedir o grau de parentesco, a ligação que ele tem com o periciado, vai me pedir o nome do Antônio da Silva, ele vai me pedir o nome do acompanhante, ele vai me pedir quem prestou as informações, porque se vem sem acompanhante é o periciado que presta as informações, obviamente. Se vem com acompanhante, pode ser o acompanhante em caso de menor, ou pode ser o acompanhante e o periciado, o próprio periciado que está acompanhado, mas ele mesmo prestou as informações. Então, isso aqui eu costumo guardar essa informação para colocar lá no laudo pericial. Assistentes técnicos compareceram ou não da parte do autor e, no caso, uma coisa que me ajuda bastante, que é a questão de declaração de comparecimento, tanto dos assistentes técnicos como da parte acompanhante. Quando me solicita, eu venho aqui, coloco sim, coloco aqui o e-mail da pessoa e quando eu envio essa declaração que já vai com os dados do processo, hora da perícia, quem foi o periciado, quem compareceu, o nome do caso do acompanhante, o nome dos assistentes técnicos se eles compareceram, já vai lá naquele documentozinho impresso que vai ser enviado pelo e-mail. Posso colocar um e-mail aqui do acompanhante ou do periciado, ponto e vírgula, e-mail do assistente técnico, ponto e vírgula, o nome de quem quer que seja, e quando eu boto enviar, ele envia e-mails para esses e-mails cadastrados aqui com a declaração de comparecimento. Nesse caso, eu não vou enviar, mas aqui também já é uma regra de negócio, funcionando com a automação, né? A regra de negócio me pede a informação e quando eu envio, eu ativo uma automação que vai enviar o e-mail para os endereços cadastrados aqui. Então, esse instrumento aqui é o aplicativo, um formulário onde estou coletando dados. Aqui trata-se, poderia tirar a foto do periciado, esse aplicativo eu também tenho no celular, posso tirar a foto pelo celular. Veja uma regra de negócio interessante, se o periciado for falecido, observe o que acontece, a foto desaparece e a perícia se transforma em direta automaticamente, porque se é falecido o periciado, não cabe uma perícia direta. Então isso é uma regra de negócio. Então, de certa forma, o próprio sistema vai dando ali um encaminhamento a determinadas informações a depender de regras que eu já coloco aí no background do sistema. É vivo, sendo vivo, a perícia pode ser direta ou indireta. No caso, é uma perícia direta. Vem os dados de identificação aqui do periciado. Tudo eu já deixei de acordo com o que o Cisperjude está pedindo, que depois eu vou pegar essas informações e colocar no Cisperjude. Perceba que até a questão de gênero que está no Cisperjude eu já coloquei também de acordo com o que está lá. E você selecionou, pá, tudo certo, nível de escolaridade. Outra regra de negócio para você entender a importância disso. Eu coloco aqui ensino superior completo. Quando eu coloco ensino superior completo, ele me pergunta qual o nível superior completo. Vamos supor que seja em engenharia. Essa informação vai para o laudo. Tá? E se eu coloco que não tem ensino superior, ensino médio completo, ele já me pergunta. Veja que coisa legal, mestrado. Se é mestrado, ele pergunta o nível superior. Se a pessoa fez mestrado, ela fez um curso superior. Isso é importante por quê? Porque se a pessoa vai ser reabilitada, se eu estou dizendo que alguém tem incapacidade laboral, eu tenho que dar os elementos, eventualmente, se a incapacidade for parcial, não for total, para uma eventual reabilitação. E essa informação vai ser importante para o magistrado dizer, olha, esse cara aqui é formado em engenharia, formado em computação, talvez ele possa trabalhar com isso ou com aquilo. Então é para dar elementos. Essa questão, toda a informação que está aqui, gente, eu não criei. São informações que estão aí nos modelos que a Justiça manda para a gente responder. Histórico laboral. Dentro do histórico laboral eu tenho a possibilidade de colocar habitual e profissões pregressas, tudo com base no CBO, né, de cor. Isso. Aí ele traz aqui, né, todas as profissões que estão listadas no CBO para médico. Tá? E quando ele traz aqui, interessante, isso é importante, no caso, ele em todas as profissões ele tem essa informação, mas ele vai levar para o laudo, no caso da atividade laboral habitual, ele vai levar para o laudo também a descrição da atividade, que é essa que está aqui, tá? É isso que a pessoa faz. Então o CBO é esse e a descrição é essa. Vou mostrar aqui no laudo pericial como é que fica, tá? Esse aqui é um exemplo de laudo pericial, uma perícia que eu realizei. Perceba que aqui tem a profissão agricultor,
tem o seu respectivo CBO e tem aqui a atividade que ele realiza, tá? A descrição das atividades. Então essa coisa é bem legal porque simplesmente você escolhe a profissão e você tem a possibilidade dele já inserir no laudo a descrição das atividades relativas a essa profissão habitual. E ele lista lá as outras profissões que a pessoa exerceu no laudo pericial, que também é um requisito lá que os juízes pedem dos modelos que eles utilizam. Então, aqui vem a avaliação médica. Um outro exemplo de regra de negócio são centenas, gente, mas eu estou dando um exemplo aqui. Perceba que esse cara, esse periciado, tem 130 quilos, e aí ele calculou IMC e classificou em obesidade, ok? Eu vou colocar essa pessoa com 70 quilos. Salvei, ele recalcula o IMC e a classificação. Essa anamnese e exame físico eu faço com base em inteligência artificial. Num próximo vídeo eu vou mostrar como é que eu formatei um chat GPT, um agente no chat GPT para realizar essas anamnese e exames físicos com base nos meus modelos. E aqui eu tenho CIDs, né? Que eu pego de tudo que tem lá no CID-10. Exemplo, M51.1. Eu posso fazer a pesquisa pelo CID, ou eu posso fazer a pesquisa por palavras sábias. Radiculopatia. E aí ele vai trazer todos os CIDs no CID-10 que tem radiculopatia, tá? Eu também tenho a possibilidade de inserir no laudo, trabalhar com CID-11, tá? E aqui vamos colocar aqui radiculopatia. E ele vai trazer todos os CIDs no CID-11 que tem radiculopatia. Ele pode também pesquisar pelo número. Então, hoje eu posso trabalhar tanto com CID-10 no sistema, como com CID-11. Tudo isso vai ser jogado no laudo, da forma que o senhor está vendo aqui, já com o nome da doença e com o CID ali, ou o número do CID ali do lado. Aí eu tenho um instrumento que, no caso, eu tenho ele para adulto, tá certo? Que é o caso aqui, com BPC com 16 anos ou mais, e aí eu tenho os modelos a partir dos quais eu vou apresentar as respostas já com base aqui num padrão de resposta que eu determinei. Eu posso pegar um modelo em branco, mas posso pegar aqui já modelos pré-definidos para todas as respostas do instrumento, e elas aparecem aqui, tá certo? Então, basicamente, o sistema me permite fazer essa coleta de dados, eu diria assim, de forma mais otimizada, para a partir daí eu gerar as informações que ou eu vou gerar um PDF, gerar um laudo pericial, que seria esse aqui, que vai estar salvo na pasta do periciado e eu posso baixar e colocar no sistema, ou eu vou pegar essas informações e transferir para o CISPEJUD, para o IPROC, para outro sistema qualquer. Então, basicamente, esse sistema ele me permite otimizar o meu trabalho, fazer uma coleta de dados inteligente e a partir da automação, que é essa aqui, que eu faço com Power Automate, eu coloco essas informações e as utilizo da forma que eu precisar. Nesse caso aqui, para formatar o laudo, eu coloquei no modelo de laudo pericial que eu tenho em Word, eu jogo a informação ali em campos específicos e sai na forma de um PDF que a automação gera aqui, ó, o PDF, e aqui no final o laudo pericial a partir daquele Word lá em cima, tá? Então, em síntese, é um sistema que, evidentemente, eu fiz uma curva de aprendizado, mas ele é completamente adaptado à realidade do médico que trabalha com perícias, por exemplo, nos GEFs ou num contexto qualquer. Isso pode ser adaptado a qualquer contexto. Então é isso. Eu tive diversas experiências negativas tentando desenvolver um sistema com programadores. Experiências negativas no sentido de não ser entregue aquilo que era a minha necessidade e também no sentido de ser ludibriado mesmo. As pessoas cobravam, ficavam ali dizendo que iam entregar e não entregavam. Procurei empresas para fazer um sistema, só que um sistema desse é muito caro, é bem complexo. E no final eu disse, olha, eu tenho que estudar e fazer porque como eu sou perito, eu sei exatamente qual é a minha necessidade. Então esse sistema que você está vendo aqui, ó, na tela, se insere hoje num conceito que a gente chama de microsize. Então é um aplicativo, é uma solução desenvolvida para atender uma demanda muito específica,
com um número muito pequeno de usuários, talvez, e que uma empresa não tem interesse em desenvolver. Mas, no meu caso, como eu utilizo essa ferramenta, eu desenvolvi para eu usar e eu também forneço essa ferramenta para que outros médicos utilizem na sua rotina diária. Então, eu otimizei o meu trabalho, reduzi a necessidade de mão de obra, reduzi o número de erros nas tarefas repetitivas e entrego um laudo muito bacana, muito eficiente. Quando eu estou na condição de mentor, eu entrego para o mentorando uma plataforma onde ele vai aprender a fazer a perícia e entregar um laudo já no nível que eu entrego. Alguns peritos que estão começando dizem assim, mas professor, eu vou entregar um laudo igual ao seu? Amigo, você entregar um laudo igual ao meu é digamos assim, um privilégio, né? Tem 20 anos que eu estou trabalhando nisso, melhorando, aperfeiçoando. Mas há também a possibilidade de você personalizar para um modelo de laudo seu. Então, tudo isso, evidentemente, tem um custo, tem um trabalho, leva um tempo, mas o importante é você saber que hoje é, digamos assim, completamente possível você utilizar um sistema como esse. Eu, Ronivaldo de Oliveira Barros, desenvolvi por uma questão de interesse pessoal no tema, mas você pode não ter esse interesse, pode contar com a contribuição desse sistema ou de outro qualquer que exista, mas eu recomendo atualmente que você procure utilizar essas ferramentas na realização de perícias, porque na outra ponta o advogado está utilizando ferramentas para ver se seu laudo está correto, já elaborar quesitos na eventual complementação. Então a perícia hoje não é a perícia de 10 anos atrás. Um advogado pega um laudo, joga no inteligência artificial, já tem toda a análise do laudo, eventuais contradições, erros, já elabora os quesitos, já manda para você. Então o seu laudo também tem que ser elaborado de forma mais perfeita. Então é isso. No próximo vídeo, esse vídeo faz parte de uma série, de uma playlist que trata de soluções em perícias. E o próximo vídeo eu vou mostrar exatamente como é que eu desenvolvi um GPT para que eu realize as anamneses e os exames físicos para colocar aqui no meu sistema. Se você gostou do tema, se você gosta da perícia, se acha que isso pode te ajudar, se inscreve no canal, clica aí no sininho para receber as notificações e nós nos encontraremos no próximo vídeo.